Augusto, Cassiano, não fiz alteração na minha posição de Klabin. Você vê problema? Não vejo problema nenhum. A venda das operações de hoje não tem nada a ver com as empresas em si. Tá? A Engie continua com a mesma visão que eu estava na análise do terceiro trimestre. A Neoenergia também e a Klabin também. Tá? Vejo todas elas como descontadas. A questão é que com a queda dos preços dos ativos de forma descasada, a gente tem um crescimento da disparidade entre a entrega versus a precificação dos ativos que eu comprei hoje, muito maior do que a entrega versus a disparidade na precificação dos ativos que eu liquidei. Então eu vi aí ativos que tinham potencial de subida considerável, mas nada próximo do que eu vejo em outros ativos ali que estão ridícula e agressivamente muito descontados. Foi por isso a alteração. Me perguntaram, inclusive, qual é a motivação da Neoenergia sair do portfólio. Não tem motivação nenhuma. Eu vejo só que a gente tem a possibilidade de tirar a alocação de lá nesse momento, jogar para outros ativos e eventualmente recomprar aqueles ativos ali quando tiver num momento mais casado com a realidade, talvez pagando um delta mais no preço, mas daí sim para uma evolução um pouco mais paulatina de uma operação ali que tende a ter uma volatilidade no preço menor, certo? E aí podendo aproveitar nesse meio tempo, nesse ínterim, podendo aproveitar justamente ativos que estão ridiculamente descontados, que eu vejo com o potencial de responder absurdamente mais forte do que aqueles dali como Klabin, Engie, Neoenergia. Eu acho que eles têm potencial de crescer agressivamente, mas não do jeito que a gente vê, por exemplo, na discrepância de preço ali de Cogna, Alpargatas. Alpargatas é caixa líquido, por exemplo, sabe? Tá dando lucro, tá com níveis ali de operação bem positivos e ridiculamente descontada. A gente viu o MRV também, mesma posição, certo? Então a gente tem uma discrepância muito grande, de forma que eu estou remodelando o portfólio. Não tem nada a ver com Klabin negativamente, nem Engie, nem Neoenergia. E basicamente ele remodelando, indo na direção de onde tem absurdamente mais desconto, justamente deixando o portfólio ainda mais engatilhado para um crescimento mais agressivo a hora que a gente tiver algum nível de resposta e de racionalidade no mercado financeiro brasileiro. Tá? Luizão, boa noite, excelentíssimo e toda a turma, super educado Luizão, boa noite. Aproveitei o dia para aumentar a posição em Serena e Azul. Tá? Comente um pouco sobre seus movimentos hoje, por gentileza, bora. Então, comentei um pouquinho, né? Mas basicamente foi isso. A ideia da venda de Klabin, vou até botar essa parte aqui no Seleções amanhã. A ideia da venda de Klabin, Neoenergia, parte de Klabin, né? Zeragem de Neoenergia, zeragem de Engie, é basicamente isso. É pura e simplesmente geração de caixa para remodelar o portfólio, uma vez que eu vejo aquelas 3 que foram vendidas com desconto, com a discrepância entre preço e entrega da operação menor do que eu vejo no caso ali das outras operações que foram compradas, certo? Diga-se de passagem, se é possivelmente um movimento que continue sendo feito se a gente continuar vendo discrepância tão grande assim. Eu vejo a diferença ali do que eu tinha de preço em Klabin, Neoenergia e Engie neste momento versus um potencial que eu vejo da operação muito menor do que as outras operações que eu comprei por causa justamente da discrepância entre entrega e precificação absurdamente maior em outras operações, certo? O mercado está desesperando de forma díspare, certo? Você tem operações ali, se essa ideia toda é a lógica de, nossa, o mundo vai acabar e juros vai afetar a alavancagem, blá, 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 você deveria ter um efeito absurdamente grande em todas as operações que são alavancadas e muito menor nas que não são alavancadas. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a galera desesperar com meia dúzia de ativo e ficar tranquilo contra meia dúzia, certo? Você tem Ambipar, por exemplo, com alavancagem bem mais forte, que bateu ali máximas e blá, 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 não sei o quê. E aí você tem ativos como Alpargatas, por exemplo, que tem caixa líquido que está desabando. Então você não tem um mercado claramente agindo de forma nem vagamente racional, de modo que abre espaço para fazer esse tipo de movimento. Esse de hoje foi isso. A galera vai chamar de correndo para o risco, mas não é, certo? Eu estou correndo para a discrepância, certo? Eu estou correndo para os ativos mais descasados possíveis. Eu vejo isso daí como redução no risco tomado, certo? Uma vez que eu estou tirando ativos que tinham um spread menor ali para atingir e me dar um ganho menor, e indo para ativos que estão com um spread gigantesco e que, por mais que demore um pouco mais, que tenha mais volatilidade, no final devem pagar vezes o que pagariam os outros nessa situação de completo derretimento do mercado em vários e vários ativos. Tá? Augusto, Cassiano, também tem vontade de abrir posição em Engie, você também vê problema? Não vejo problema nenhum, como dito, só acho que o ganho que eu tenho versus o preço pago nesse momento deve ser menor do que outros ativos que eu vejo como extremamente mais descontados, certo? Você vê algum nível de racionalidade na Engie, mas você não vê nada próximo da racionalidade que você vê em vários outros ativos do mercado financeiro. De modo que, quando eu boto ali na balança custo-benefício de alocação num ativo que está custando absurdamente menos do que está entregando,
versus a Engie, que está custando menos, mas não absurdamente menos do que está entregando, eu não vejo racional. A Engie, diga de passagem, como explicado na análise do canal, tem um caminho muito mais de longo prazo de evolução do que propriamente algo que vai ser percebido com gatilho no curtíssimo prazo. Então, não vejo por que a alocação em ativos desse gênero agora. Acho que a ideia é justamente moldar o portfólio no outro direcionamento, certo? De ir na direção de ativos mais dinâmicos, com maior volatilidade, que devem pagar violentamente mais no futuro, dado a precificação descontada nesse momento por causa do pânico generalizado, ao qual eu não vejo racional. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Vitão, entendo perfeitamente as operações que você fez no portfólio, fico honrado com isso. Tinha que arrumar caixa de alguma forma, quase um FOMO, Fear of Missing Out, quase um medo de perder a subida. Imagina ficar de fora dessa promoção. Então, não é nem a questão do FOMO, não é nem a questão do Fear of Missing Out, é muito mais a questão de o portfólio estava começando a ficar descasado da realidade, certo? O portfólio estava com ativos que estavam ali com preço estacionado lá em cima, quando o resto estava ridiculamente muito descontado. Então, você começa a ver a possibilidade de realocar aquele capital. Eu sempre falo aqui, né? A pergunta não é vender com lucro, vender prejuízo. A pergunta é onde é que aquele capital está melhor alocado? Não estava mais melhor alocado em Engie, Neoenergia. Estava bem alocado, mas não era o melhor lugar para alocar. Você começa a fazer a matemática da coisa, você começa a ver que o melhor lugar para alocar é ativos que caíram trocentos por cento a mais. Então, claramente, ali, uma decisão sem muito esforço. Fui pensar nisso, isso veio na minha cabeça, sexta-feira passada, comecei a pensar, pensei no final de semana, ontem eu falei, não, vamos dar uma olhada, dei uma olhada e aí deixei avaliado, hoje de manhã tomei a decisão e ponto, vamos embora, para cima, certo? Alexandre, olá a todos, olá Alexandre, super educado. Ao responder a nossas questões sobre vender ações A para comprar ações B, porque a primeira tinha maior potencial, você alertava que não é possível prever qual ação responderia primeiro. Já entendi a pergunta. Os movimentos do portfólio da segunda não contradizem isso? Você acha que há alguns ativos que sofreram muito mais do que outros, portanto, tem um horizonte mais promissor? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Então, quando eu falava de trocar um ativo pelo outro, não tem como prever. E volto a reforçar, nesse agora que eu fiz, não tem como prever também. Pode ser que a Engie amanhã dobre de preço, e as outras continuem caindo, que eu comprei. Pode ser que a Neoenergia dobre de preço e as outras continuem caindo, como eu falei. Dado o histórico das operações de energia elétrica, que tendem a ter um preço muito menos volátil, eu não vejo ela dobrando de preço do dia para a noite. Então, aquilo dali tem uma oscilação que eu espero, volto a reforçar, 100% chute, mas eu espero que continue se comportando mais ou menos daquele jeito, que não tenha um grande estouro. Ao contrário disso, os ativos que eu estou alocando capital são ativos que tiveram uma queda ridiculamente agressiva, fora da casinha, com melhoria contínua da operação da empresa. De modo que eu vejo cada vez mais aumentando uma discrepância entre o que está sendo entregue e o que eu estou pagando pela operação. Isso quer dizer que ela vai responder antes da outra? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que eu fiz uma troca, que eu sei o que eu estou fazendo? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que eu, como investidor, com o meu capital, escolho pegar aquela posição que eu não vejo como a mais promissora nesse momento e jogar nas outras que tiveram uma queda ridiculamente mais absurda durante esse período e que eu vejo como a discrepância gritante absurdamente mais. O que entrega, as operações que eu comprei hoje estão entregando absurdamente mais do que estavam, ou pelo menos a mesma coisa do que estavam tempos atrás, quando estavam com preço 2, 3 vezes acima. Então, não vejo qualquer racional nisso. Mas a qualquer momento, se você voltar lá quando eu estou falando isso, a qualquer momento você vai ver, eu falo que eu não gosto desse tipo de coisa, a menos que eu tenha uma motivação muito forte, certo? Fiz isso com o Champact também. Essa motivação para mim é muito forte. A questão da discrepância do preço, da queda contínua das outras, se você vê, é gritante. Joga o gráfico de Engie contra qualquer gráfico da causa ali que você vê. Bom, não custa nada fazer, certo? Vamos jogar aqui o gráfico aqui, eu já boto aqui na tela. Só botar aqui, vamos ver aqui. Engie 3. Cadê? Engie 3. Vamos botar aí o último ano de Engie 3. E aí agora vamos botar Alpa 4. E aí vamos botar... Qual é a outra? MRV. MRV 3. E aí vamos botar Azul 4. E aí vamos botar Cogna 3, certo? Vamos botar na tela agora, perfeito? Último ano, vamos ver se eu pego um período maior aqui. Aqui, ó. Não, último ano tá bom. Só para mostrar aqui para vocês. Essa é a lógica, quer ver, ó. Cadê? Apresentar. Compartilhar tela, já vai, hein?
Já vai. Compartilhar tela. Estão vendo a tela? Então, basicamente, a gente tem aqui os ativos, tá? A Engie, no último ano, uma oscilação de 15% negativo. Alpargatas, 36%, MRV, 51%, Cogna, 68%, Azul, 79%. Nesse período de um ano, a Alpargatas teve uma melhoria agressiva na qualidade operacional, MRV teve uma melhoria agressiva na qualidade operacional, Cogna, uma melhoria agressiva na qualidade operacional, agressiva não tanto, a Cogna já vinha de antes. Azul, melhoria consistente e muito positiva da qualidade operacional. A Engie teve piora na qualidade operacional. E você me diz, qual é a lógica que faz? Para mim não faz lógica nenhuma. Aí o que eu faço? Pego a Engie aqui e injeto nas outras, que estão ridiculamente descontadas sem racional. Ah, mas o mercado está achando que vai não sei o quê. Aí o mercado pode achar o diabo que ele quiser. Mas o ponto é que ali você vê claramente a discrepância, o descasamento entre a oscilação de preço e a entrega operacional nesse período. Então ali eu vejo muito mais possível. E outra, não quer dizer que eu estou certo. Eu estou dizendo, eu estou mais disposto a apostar. Eu vejo o capital melhor alocado naqueles ativos do que em ativos do que nos ativos que estavam ali que estavam no portfólio antes. Tá? Basicamente isso. Então, ali eu acho que dá uma ideia boa da oscilação de preço, ridiculamente mais negativa para os outros. Certo? Então, não vejo racional para manter o ativo alocado em um ativo que vai oscilar alguma coisa, mas nada muito absurdo e que está num direcionamento operacional que vai levar muito mais tempo para o mercado perceber do que alocar nos ativos que estão agressivamente indo melhor e que o preço está indo, as empresas estão indo melhor, o preço está indo para o buraco e que me dá um potencial ali de que quando eu acordar indo para a coisa, o céu é o limite, tá? Mestre Guatemi também tá barato, hein? Mestre, não realizou mais o Champact porque acha que o que sobrou na carteira ainda vai dar caldo, resultados bons para frente? Então, eu acho que tem bastante coisa para dar caldo e não realizei o Champact porque com a discrepância toda que abriu, começou a fazer muito mais sentido na minha cabeça realizar ativos daqueles ali mais estacionários, que é o caso de Engie, Energia, o Doutor Prev, por aí vai, do que propriamente mexer no Champact, que eu vejo ainda um grande potencial. A Ocean Pact foi queimada várias vezes anteriormente por um único motivo, que era uma posição que tinha ficado gigante na carteira, então valia a pena fazer haircut ali e reduzir a exposição ao Ocean Pact. Não por nada de problema, mas porque não tem por que não pulverizar o portfólio. Agora, com essa mudança de dinâmica que faz com que eu tenha interesse em remodelar o portfólio, aí eu não preciso tocar fogo na Ocean Pact, eu posso tocar fogo em Engie, né, Energia, o Doutor Prev, Klabin e por aí vai. Tá? Então, não tem nada a ver não é nada com o Ocean Pact. Vejo um horizonte bem positivo para ela, tem bastante coisa para a gente. Acabou de fechar um arrendamento de 600 e tantos milhões de reais para um barco só, se não me engano, com a Petrobras. E backlog cavalar, eu expliquei na análise ali. A gente está contratando agora, a gente teve resultados mais negativos agora no terceiro trimestre, porque a gente está contratando um futuro próximo aí muito cavalar, muito positivo, com reajuste das embarcações, certo? Então, vejo bastante caldo para lá, está longe, está com preço vagamente próximo da realidade. E ali eu vejo um potencial ridículo de estouro. Na Engie, algum potencial. Na Energia, algum potencial, pelo menos no curto prazo. O Doutor Prev, algum potencial no curto prazo. Ali não, ali eu vejo um potencial de dobrar, triplicar de preço. Tá? Então é diferente. Pedro, olha só, um mês atrás perguntei na live se trocaria a Engie. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ele ia voltar. Olha só, um mês atrás perguntei na live por que não trocava a Engie por outros ativos com mais potencial. E você detonou minha ideia, como as coisas mudam rápido. Não detonei a sua ideia, eu expliquei o porquê que eu não via, e não foi por que eu não trocava. Você perguntou se eu achava que valia a pena manter na Engie. Saíram seleções com isso. Saíram seleções com isso. Espera aí que eu já encontro, porque a chamada da pergunta lá no Seleções... Espera aí que tem seleções com isso. Engie 3, cadê os seleções? Por que mantém a Engie no portfólio? Essa foi a pergunta, certo? E aí tem uma explicação de 6 minutos e 45 explicando. Eu vou postar o link aí para a galera, para quem quiser ver e voltar para a live, questionar e tal, mas tá aqui o link. Não tem para aqui, a gente mata a cobra e pau, mostra o pau, certo? Tá aí o link no coisa. Por que você mantém a Engie no portfólio? O motivo pelo qual eu mantenho a Engie no portfólio ali, vale super, continua valendo. A única, não detonei nada, respondi algo que você não gostou, mas não detonei nada. Fui super educado, respondi super na boa e expliquei exatamente os motivos. Eu lembro da pergunta e sabia que você ia voltar. Não achei que você fosse voltar doído e com risadinha, mas eu sabia que você ia voltar. De qualquer forma, o que eu expliquei lá é o quê? A Engie tem uma visão ali, que casa com o que eu fiz hoje, diga-se de passagem. A Engie tem uma visão ali, a substituição dos investimentos dela faz com que o longo prazo que ela esteja contratando seja muito positivo, mas que sofra no curtíssimo prazo. Então faz total sentido que no curtíssimo prazo, com a discrepância, o preço dos ativos, que você, um mês atrás, quando você me perguntou, o preço dos ativos não estava no preço que está agora, certo? Se a gente pegar um mês aqui,
Certo? Aqui, ó. Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Falador pra caramba, né, cara? Só para dar, só dar um exemplo, brother. Só para dar um exemplo, um mês atrás, botei um mês ali, tá? O timing. Um mês atrás, a gente teve essa queda aqui, ó. Um mês atrás, Azul caiu 33% de um mês para cá, Cogna 24%, MRV 17%, Alpargatas 11% e a Engie caiu 6%. Então, assim, de um mês para cá, você teve uma discrepância que já vinha descontada. Todas as 4 que já vinham descontadas, elas caíram absurdamente ainda mais de um mês para cá. Então, volto a reforçar. Tem uma motivação bem clara aí da troca de ativos. Bem clara, do custo de oportunidade. Naquele momento, você tinha uma discrepância menor, bem menor do que você tem agora. Então, quando começa a chegar nesse nível, foi feita uma remodelagem do portfólio. Não tem nada de problema. A lógica que valia para a Engie antes, vale para a Engie agora. Só vejo mais interessante o capital alocado em outros ativos do que na Engie nesse momento. Pura e simplesmente pela discrepância ridiculamente gigantesca e que abriu violentamente mais, como demonstrado ali no preço. Certo? Mas basicamente isso. E aí, assim, a coisa toda da dor de cotovelo aí não tem nada a ver, não detonei. Se você olhar lá a forma que eu falei, super educado, expliquei numa boa, aprofundei, diga de passagem, eu tinha feito análise naquele final de semana, acho. E ainda assim, fui lá e expliquei a fundo. Então, assim, acho que menos mágoa e mais amor aí, né, cara? Porque, assim, não dá, né? Não dá, né? Não dá. Assim, você fez uma pergunta, eu respondi uma pergunta, não dá para ter esse choro todo, certo?